pode estar pensando um pouquinho como a gente fez na estruturação do que foi o plano diretor, que é para onde a cidade vai caminhar, para onde nós vamos olhar, e junto com isso a gente também pensa o território, o projeto urbano. Então é muito essa questão que a gente trabalha mais focadamente aqui nesse desenvolvimento. Então a gente vai fazendo análises, vendo o desenvolvimento, vendo o que tem de questões que são problemas na cidade, enxergando quais são as potencialidades, e em função disso é que a gente vai pensando locais em que a gente possa ter uma obra que seja muito significativa para a cidade. Então sempre é um equilíbrio entre necessidade e potencialidade, e a gente tentar ver para onde que a gente pode trabalhar e caminhar. Acontece em SP. Uma cidade como São Paulo, vasta, urbana e dinâmica, reúne modernidade e manutenção da história. É o nosso papel como prefeitura zelar pelo espaço público, implementando melhorias constantemente. E para falar sobre como funciona a gestão urbana e como se desenvolvem os projetos arquitetônicos aqui da cidade, a gente convidou o Dado Bretas, que é arquiteto e urbanista da SP Urbanismo, para bater um papo com a gente aqui nesse episódio do Acontece em SP de hoje. Eu sou o Anderson Faria. E eu sou a Juliane Freitas. Mais uma vez, obrigada, Dado, por estar aqui com a gente. E queria te pedir primeiro para explicar um pouco para a gente. Assim, a gente vê em algumas cidades do mundo que seguem um estilo arquitetônico mais próprio. E São Paulo é uma cidade que é muito grande, é uma cidade heterogênea. É possível falar um pouco sobre o estilo arquitetônico de São Paulo? Existe algo assim que seja marcante para definir como que é composta a cidade? Olá a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. São Paulo, que nem você falou, Juliane, é uma cidade enorme e também com uma urbanização que teve características muito diferentes em cada momento do seu desenvolvimento. Então, nós já tivemos momentos em que a urbanização tinha uma característica muito do urbanismo francês, e isso se perdeu, foi para um rodoviarismo muito intenso, quer dizer, a presença do carro ganhou muita força no desenvolvimento da cidade, e a própria característica da cidade de receber muita gente de fora, quer dizer, também trouxe essa urbanização e essa arquitetura que também tem características do mundo inteiro. Eu queria perguntar para você, Dado, e até pedir uma explicação, se é possível explicar para a gente de forma resumida, claro, como que esses projetos arquitetônicos aqui na cidade eles são pensados, né? O que envolve, quais aspectos que envolve quando a gente pensa em tocar para frente um projeto arquitetônico como os que acontecem aqui, tem acontecido aqui em São Paulo? Bom, Anderson, na verdade, a cidade de São Paulo tem a São Paulo Urbanismo, que é a empresa de urbanismo que é responsável por ficar pensando e também apoiar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano em toda essa estruturação do desenvolvimento da cidade. Então, com isso, quer dizer, a gente pode estar pensando um pouquinho como a gente fez na estruturação do que foi o plano diretor, que é para onde a cidade vai caminhar, para onde nós vamos olhar, e junto com isso a gente também pensa o território, o projeto urbano. Então é muito essa questão que a gente trabalha mais focadamente aqui nesse desenvolvimento. Então a gente vai fazendo análises, vendo o desenvolvimento, vendo o que tem de questões que são problemas na cidade, enxergando quais são as potencialidades, e em função disso é que a gente vai pensando locais em que a gente possa ter uma obra que seja muito significativa para a cidade. Então, sempre é um equilíbrio entre necessidade e potencialidade, e a gente tentar ver para onde que a gente pode trabalhar e caminhar. Então, acho que esse é o ponto que a gente fica tentando procurar sempre. Qual é o objetivo de transformar esse ponto aí tão icônico do centro, que é o Vale do Anhangabaú? Bom, Juliane, eu acho que o Anhangabaú é um excelente exemplo disso que eu acabei de falar, porque, assim, só para você ter uma ideia,
os primeiros pensamentos em cima da requalificação do Vale do Anhangabaú, a gente começou a pensar nisso lá em 2007, quer dizer, então você vê que o processo de maturação de um projeto público na cidade de São Paulo, ele é muito longo, porque ele tem diversas instâncias de conversa, de decisão e de liberações e tudo mais. Então, quer dizer, a gente lá atrás, principalmente a partir de 2013, a gente começou a verificar que a dinâmica do Vale do Anhangabaú não funcionava mais e ele não trabalhava mais como sendo um polo de atração de pessoas. Ele tinha se transformado ao longo dos anos. A obra lá de trás, ela foi linda, fantástica, porque a gente removeu os automóveis do Vale do Anhangabaú, botou eles para baixo e liberou a superfície para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, nós não criamos atrativos suficientes na superfície para poder levar, para estimular a permanência das pessoas ali. Então, o vale foi se fechando, todos os imóveis do entorno foram se fechando, e isso é que foram os indicativos para a gente de continuar com o desenvolvimento de uma requalificação que fosse significativa para o vale. Então, eu acho que é um projeto que você tem diversas fases de maturação até chegar no ponto que nós estamos hoje de conseguir concretizar a obra, né? Que vai desde dessa validação com todo mundo e até a operacionalização, em que você tem que resolver a parte de recurso e tudo mais para poder implantar uma obra como essa, que a gente tem certeza que é significativa para a cidade. Por uma série de questões, quer dizer, de você não ter pontos de parada, pontos de permanência que fossem atrativos, agradáveis e tudo mais, ele foi se fechando, quer dizer, então o vale foi se transformando em um lugar de circulação de pessoas. A gente nunca teve problemas de circulação, nós sempre tivemos muitas pessoas transitando pelo vale, mas ele nunca foi um ponto de destino. Então, essa eu acho que é a grande mudança, quer dizer, a gente quer transformar o vale, os objetivos principais do projeto foram da gente entregar um ponto em que nenhum morador da cidade ou nenhum visitante da cidade deixasse de vir ao vale, quer dizer, ele sempre tivesse vontade de vir e ficar no vale, porque ele se transformará num lugar agradável e tudo mais. Com isso, com uma criação de novas fachadas, a gente chama tecnicamente de fachada ativa, que são as fachadas que estão abertas para o vale, com a implantação de quiosques e área sombreada e tudo mais, a gente quer com isso também estimular que os proprietários do entorno do vale também verifiquem essa oportunidade e reabram as suas fachadas para o vale, ativando cada vez mais. Então, sempre o objetivo é esse, a gente ter a permanência de pessoas nesse espaço que a gente quer que se transforme num novo ícone mesmo da cidade. Não sei se você poderia falar um pouco em que é inspirado esse projeto, se tem outros exemplos no Brasil, em outras cidades que estão servindo de exemplo para esse projeto. A gente já ouviu aí que tem fontes de água, né? Mudança e também no paisagismo da questão das árvores. Explica um pouquinho mais para a gente. Bom, o projeto do Vale, ele tem essa situação mesmo em que a gente quer resgatar um pouquinho da imagem da água no Vale histórico, quer dizer, o Vale era justamente o canal do Anhangabaú, que junta outros dois rios da cidade e vai depois descer em direção ao rio Tamanduateí. Então, a inserção desse grande eixo central com fontes que, na verdade, são jatos d'água que saem do chão. Não é uma fonte com esse conceito antigo da gente ter um espelho d'água. Não existe água parada em lugar nenhum. Quer dizer, a gente tem jatos que saem do chão e são recolhidos pelo mesmo lugar, e essa água é toda tratada, recirculada e reaproveitada. Isso a gente imagina como sendo justamente uma das coisas que a gente pode criar uma ambiência completamente diferente para o Vale. Ter artistas que podem construir um novo desenho dessas águas no Vale. A gente pode ter
espaços diferenciados de ativações diferentes. Eu posso ter um eventinho pequenininho que eu tenho ele todo contornado por águas e tudo mais, ou não, eu posso ter o vale inteiro disponibilizado para uma grande festa ou alguma grande manifestação que a gente queira ter de toda a cidade. Então, quer dizer, o vale ele está querendo ganhar um pouco a característica monumental que ele já teve na cidade, e, ao mesmo tempo, ele tem características de ser um lugar absolutamente agradável para a permanência das pessoas. Então, essa inserção dos quiosques, inserção de diversas atividades, a gente vai ter café, livraria. Esse é o objetivo da gente entregar esses espaços requalificados. Mas, acima de tudo, a gente tem uma outra característica importante, que é resolver todos os problemas infraestruturais que a gente tinha no Vale. O Vale, como a primeira área de enterramento de redes aéreas que teve na cidade de São Paulo, ele tem assim uma caoticidade, ou tinha, melhor, né? Uma série de redes que não estavam nem mapeadas, ou que não tinham nem... A gente não tinha como controlar mais o que existia, ou não sabia mais o que existia no subsolo. Hoje foram construídas 2 galerias caminháveis, toda a infraestrutura é resolvida pelo subsolo, e a gente não precisa mais ter impacto nenhum de abertura de vala na superfície ou qualquer coisa desse tipo. Fora isso, com relação à vegetação que você me perguntou, o vale, ele hoje é um túnel, quer dizer, nós temos lajes de cobertura, concreto em cima. Então, quer dizer, a gente tinha algum plantio que foi acontecendo ao longo dos anos, mas numa camada de terra superficial que era muito pequena para aquelas espécies. Então, o desenvolvimento era complicado, a gente tinha muitas espécies exóticas invasoras, tinha árvores de todo tipo sobre essa camada vegetal muito pequena em cima dessa laje de cobertura dos túneis. Então, toda a parte de vegetação, o que a gente fez? A gente fez uma transferência maior para as 2 laterais, onde a gente tinha terra de fato, que são as laterais já do túnel, criando grandes coberturas assim, vegetais que vão dar essa ambiência e criar esses espaços de estar para as pessoas nessas laterais. Acho que até ao encontro de tudo que você falou sobre o projeto, a questão da reforma do Vale, ele tem uma peculiaridade que é um projeto participativo, né? Queria perguntar como funciona esse conceito. Bom, o Henderson, na verdade, também lá atrás, em 2013, quando a gente decidiu começar esse processo de requalificação e reforma de todas as infraestruturas do Vale, nós fizemos um programa de oficinas em que foram convidados ao longo desse ano, entre 2013 e 2014, mais de 250 técnicos de secretarias municipais ou professores de escolas de arquitetura, engenheiros, entidades que desejavam contribuir com essa construção. E o que a gente fez? Nós fizemos uma busca de consensos, porque assim, dissenso a gente tem de monte em qualquer projeto público, isso não temos como evitar, é normal. Mas dentro dessas discussões, a gente estava procurando os grandes pontos de consenso, para daí sim tentar exacerbar ao máximo o que era consenso, quer dizer, requalificar usando todos os consensos. Então, essas oficinas, elas geraram uma coisa que a gente chama programa do projeto. O programa é o que dá toda a estrutura. Esse programa gerou um estudo preliminar, que foi um reflexo deste programa construído nessas oficinas, e esse estudo preliminar, ele foi base da contratação do desenvolvimento do projeto, ou seja, o projeto depois ele espelhou claramente o que estava disposto nesse estudo preliminar. Então, o processo é um processo de construção. Depois que a gente estava nesse nível, aí ele começa a circular por todos os órgãos de patrimônio, proteção do verde, vai por aí afora. Legal. E a gente também tem a informação aqui de que o projeto, depois de concluído, ele vai ser concedido de forma onerosa para iniciativa privada. Você pode explicar
exatamente o que isso quer dizer e qual que vai ser o papel dessa empresa que vai administrar o Vale depois? Juliane, sim, as questões de zeladoria e manutenção da cidade são muito difíceis. Quer dizer, a gente conhece isso, a gente tem, obviamente, também dificuldades, temos que reconhecer que a administração municipal ela tem suas questões em relação à zeladoria, a gente tem uma série de questões que a gente fica sempre procurando desenvolver. Quando a gente propôs a contratação do desenvolvimento do projeto básico do Vale do Engabaú, a gente já tinha isso na cabeça de que o Vale, pela característica dele, pela relevância dele na cidade, ele precisaria de ter uma gestão diferenciada para ser um espaço absolutamente qualificado na cidade. Então, por conta disso, desde do termo de referência que contratou o projeto básico, nós já incluímos a obrigatoriedade dessa empresa contratar especialistas para tentar propor instrumentos de gestão que fossem significativos e que pudessem fazer com que a reforma do Vale durasse ao longo da vida. Quer dizer, a gente não quer fazer uma obra para um ano depois ela ter problemas de manutenção ou de zeladoria, seja lá o que for. Então, nós já incluímos isso desde lá de trás, desde 2015, já está isso dentro do processo de buscar uma forma de zeladoria, gestão, manutenção, curadoria de tudo que for acontecer lá. E agora a São Paulo Parcerias assumiu isso e soltou justamente dentro dessas bases todas que tinham sido preparadas dentro desses contratos lá atrás, esse edital de concessão, que está procurando escolher um grande gestor para essa área como um todo, transferindo esse ônus da garantia da manutenção e da qualidade daquele espaço. Então, o grande objetivo é esse, e a gente faz um equilíbrio em que o título oneroso que a gente coloca, ele não tem nada a ver com receita para o município, ele tem a ver com entrega de qualidade, entrega de gestão para esse espaço que é tão significativo na cidade. Então, o grande objetivo é a gente ter um espaço que seja completamente lindo, limpo e com eventos sendo controlados no limite do que a cidade quer. Então, quer dizer, nós vamos ter a gestão e a interveniência de tudo isso, mas com um parceiro que estaria sendo o responsável por toda essa manutenção e operação desse espaço. Como que é gerido essa questão da manutenção atualmente? A gestão, manutenção do espaço público na cidade de São Paulo, ela é competência de cada uma das subprefeituras. Obrigatoriamente, o subprefeito ele é o responsável por aquelas áreas todas públicas de circulação de pessoas, logradouros públicos todos da cidade. Contudo, o que a gente fica é que nem a gente estava falando, buscando sempre outras oportunidades para desonerar um pouco a pressão que existe em cima dos subprefeitos e, obviamente, o volume de trabalho numa cidade de 1.500 e tantos quilômetros quadrados, quer dizer, é uma loucura. Então, quer dizer, tudo que a gente consegue tentar achar outras formas é o que a gente está buscando. Nós temos um programa que é o Centro Aberto, eu acho que vocês devem conhecer, que são umas áreas que, com pouca intervenção física, a gente tenta requalificar ela para entregar ela para a população poder usar aquele espaço como um espaço de ficar, de lazer e tudo mais. O Centro Aberto, a gente tem uma operação diferenciada. Então, junto com a implantação daquela estrutura, a gente tem monitores que são específicos daquela área, que estão lá garantindo a limpeza, disponibilizando um mobiliário portátil, fazendo a manutenção daqueles equipamentos que estão lá. Então, são buscas de novas formas da gente ir gerindo alguns espaços que são significativos e relevantes para a cidade. Então, acho que o caso do Vale é exatamente isso. Ele, pela característica dele, ele precisava de um estudo, um trabalho diferenciado, e então, por isso, da busca justamente de um outro caminho.
Você falou agora do centro aberto, né? O centro é uma área que é muito importante para o patrimônio histórico da cidade, né? Tem muitos espaços e prédios muito antigos ali, especialmente no que a gente chama do Triângulo. E também um espaço que atrai turismo também. O que vem sendo feito ali, ou o que está previsto, especialmente para a região central, e também se você tem alguns exemplos aí de requalificações, modernizações que estão ocorrendo em outros pontos da cidade que você acha que vão ficar aí para nós como um bom espaço no futuro. Eu acho que assim, a cidade trabalha muito, sempre tentando resolver questões em todos os lugares. Nós aqui, a São Paulo Urbanismo, desenvolveu o projeto de requalificação da Avenida Santo Amaro, que era uma avenida que foi completamente degradada pela implantação do corredor de ônibus. Foi o primeiro corredor de ônibus que existiu na cidade e no Brasil, na verdade. E por conta disso, ela não tinha critérios de requalificação ou de implantação daquela infraestrutura sem impactar como aquele corredor impactou naquele momento. Então, esse projeto que nós fizemos, ele devolve a avenida como sendo um espaço de novo agradável, interessante e valorizado. Aqui na área central, a gente está agora com um grande projeto de requalificação. O Vale do Anhangabaú é a parte central dessa requalificação. Junto com isso, nós estamos fazendo o que a gente chama de Centro Velho ou Triângulo Histórico, que fica considerando o eixo sul-norte, né? Fica do lado direito, que é a parte ali da Líbero Badaró, Rua Boa Vista, que toda a área pedestrianizada daqui está sendo requalificada. É um projeto que vai mudar completamente a cara dessa região, com toda uma sinalização turística nova, todo um conceito de identificação e indicação por onde as pessoas caminharem e tal, e vai ficar muito legal para a gente poder trazer pessoas e as pessoas não terem menor receio de circular por essa região, porque elas sempre vão ter uma indicação, um sistema muito coordenado. Junto com o Centro Velho, a gente está no desenvolvimento agora do Centro Novo, que é o outro lado do Vale do Anhangabaú, que vai aqui Xavier de Toledo até chegar na Avenida Ipiranga, ali entre a Avenida São João e a Avenida São Luís. Depois dessa fase, essa fase já está também com recursos para poder executar a obra, e a gente já está na fase também de desenvolvimento de projeto executivo. E a terceira fase, ou na verdade quarta, considerando o Anhangabaú como sendo a primeira, né? Então, Anhangabaú, Centro Velho, Centro Novo, aí a gente tem um projeto todo descendo para a área do Mercadão, lá embaixo, que é um outro ícone da cidade, um lugar que tem um afluxo de visitantes e turistas muito grande. Então, a gente tem o mesmo conceito do projeto que está sendo feito nessas duas áreas, Centro Velho e Centro Novo, a gente está levando lá para baixo, no entorno todo do Mercadão, Rua da Cantareira, aquele trecho todo. Quando a gente fala nessas obras de revitalização, requalificação, parte importante, determinante até nesse processo é a própria população. Queria saber como que o munícipe pode participar dessas mudanças que acontecem na cidade, nessas melhorias. Olha, todo o processo, ele sempre tem diversas instâncias participativas. Todo o processo que a gente inicia, ele vai para o site Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e lá também ele tem uma instância participativa em que as pessoas podem contribuir. Para isso, a São Paulo Urbanismo é um ponto focal para receber qualquer tipo de demanda ou indicação. Quando a obra ela passa de um determinado nível ou impacto, aí ela recebe a obrigação da gente realizar audiências públicas. Então, também são outras formas de participação, mas eu acho que, de qualquer maneira, a SMDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a São Paulo Urbanismo, elas são pontos focais e estão completamente abertas a receber contribuições que venham da população e da sociedade como um todo.
Dado, a gente agradece você por tirar esse tempinho aqui para conversar com a gente. Bom, Juliane, Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço de ter batido esse papo aqui com vocês. Espero que a gente se encontre de fato lá no Anhangabaú. Eu tenho certeza que vai ser um lugar gostoso do encontro. Sim, a gente espera bastante para esse momento. Aproveitando para agradecer a todo mundo que ouviu até agora o programa e convidando para ficar de olho aí nos nossos episódios do Acontece em SP. Tem bastante coisa que a gente vai abordar por aí. Então, até a próxima.